Olá, bem-vindo a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Eu sou Fábio Tadeu Araújo e vou apresentar para vocês a pesquisa realizada pela Brain com a Elo, a Associação dos Loteadores e Desenvolvedores Urbanos do Brasil, em parceria e apoio também com a CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Esses dados que nós vamos mostrar compreendem o ano fechado de 2019. Os resultados finais foram divulgados na sede do Secovi São Paulo no dia 2 de março, ou seja, poucos dias atrás. Vamos ver os resultados? Nessa pesquisa, em termos de lançamentos, nós tivemos, em 2019, diferente dos anos anteriores, como pior trimestre, o terceiro trimestre. Foram lançados 11.370 lotes abertos ou fechados nessas 158 cidades, que representou o pior trimestre do ano. Uma queda de 16,6% em relação ao segundo trimestre de 2019. Já o melhor trimestre do ano foi justamente o quarto trimestre, que representou um aumento de 54% em relação ao terceiro trimestre, com 17.514 lotes lançados. Ainda assim, o segundo melhor trimestre em 2 anos, mas abaixo do recorde da pesquisa que ocorreu no quarto trimestre de 2018, com 22.135 lotes lançados. Mas se nós somarmos os dados de todos os trimestres de 2018 e todos os trimestres de 2019, nós veremos, na verdade, uma estabilização. Veja no gráfico a seguir que nós tivemos 57.200 lotes colocados no mercado em 18 e 56.791 em 19, ou seja, uma redução de 0,7%. 0,7% pode ser considerado estabilidade. Então, embora os períodos dos trimestres tenham sido distintos num ano e no outro, no acumulado do ano nós tivemos o mesmo patamar de lançamento, ao redor de 57 mil lotes por ano. Como que esses lotes, como que esses lançamentos se distribuem nas diferentes regiões do Brasil? Na região norte foi a que percentualmente apresentou o maior crescimento, 121% de alta, passando de 1.485 para 3.287 lotes colocados no mercado. A região nordeste, percentualmente falando, foi a segunda de maior crescimento, 31,5%. Mas em termos de participação ainda pequena, 4.654 lotes. A região sudeste, de longe a mais importante, cresceu 8,2%. De 34.992 para 37.874 unidades colocadas no mercado. E a região sul e também a região centro-oeste tiveram variações negativas similares, ao redor de 35% de queda cada uma, mas a região centro-oeste com 4 vezes mais participação do que a região sul. É importante também entendermos que, além das diferenças de tamanho de população, tamanho de renda, estrutura de mercado, há muito mais cidades pesquisadas dentro dessas 158 na região sudeste, porque é o mercado mais estruturado do Brasil quando se fala de lançamentos, vendas de loteamentos abertos e fechados. Para encerrarmos a nossa análise de lançamentos de loteamentos, vamos falar se esses lotes são abertos ou fechados, sendo que quando falamos de lotes fechados, pode ser tanto na modalidade loteamento urbano quanto condomínio de lotes. Vocês podem perceber nas barras em azul a participação dos lotes abertos e na barra em verde a participação dos lotes fechados. Quase sempre a média é ao redor de 20 a 25% de participação dos lotes fechados, ou seja, 1 em cada 4 lotes colocados no mercado em cada trimestre é justamente fechado. E 75%, então, na média, são abertos. Os 2 trimestres que mais destoam disso, com maior participação dos lotes fechados, aconteceram no quarto trimestre de 2018, com 35,9% de participação dos lotes fechados. E lembrem, foi o recorde de lançamentos no período analisado, pouco mais de 22 mil unidades colocadas no mercado. E o segundo destaque é justamente o segundo trimestre de 19, com 37,9% de participação de lotes fechados. É o maior período da série histórica de participação dos empreendimentos fechados no total de lotes colocados no mercado nessas 158 cidades do Brasil. Estamos falando de lançamentos. Os lançamentos estão indo bem. E as vendas? Como que estão as vendas?
Diferente dos dados de lançamentos em que é possível retroagir em todo o período, pelo menos 2 ou 3 anos anteriores, na pesquisa completa nós temos 3 anos, eu mostrei aqui apenas 2, as vendas nós só temos como mostrar 2019, porque a pesquisa teve início, a pesquisa nacional, em janeiro de 2019. Então no acumulado do ano nós tivemos 72,4 mil lotes vendidos. Lembrem, foram colocados quase 57 mil lotes, mas vendidos 72 mil, o que significa uma redução forte do estoque. E diferente dos lançamentos, em que há altas e baixas, flutua mais o dado de um trimestre para outro, as vendas são muito mais estáveis. Veja que o primeiro trimestre apresentou quase 17 mil lotes vendidos, o segundo trimestre um aumento de 10,9% para 18.777 e desde então uma quase estabilidade, sempre um pouco acima das 18 mil unidades vendidas por trimestre. Então, como que a gente pode falar qual é o tamanho do mercado de lotes no Brasil, né, ou ao menos nessas 158 cidades? Ao redor de 18 mil lotes. É bastante coisa, né? Ao redor, então, aí de 72 mil lotes no acumulado de um ano. Não há como ser diferente a participação nas vendas entre loteamento aberto e fechado se seus lançamentos são maciçamente em loteamentos abertos. Com as mesmas cores, em azul o loteamento aberto e em verde o loteamento fechado. Vendas por trimestre. Nós sempre giramos aí ao redor de 28, 27, até um pico de 29% no quarto trimestre de 2019 de participação de lotes fechados. Então, grosso modo falando, a gente tem aí também como 1/4 da participação do mercado do lote fechado e 3/4, um pouco menos no caso de vendas do que de lançamento, na participação do total do mercado de lotes e de urbanização do Brasil. Como nós estamos apresentando constantemente um volume de vendas superior ao volume de lançamentos, naturalmente o estoque caiu. Como as vendas estão constantemente acima dos lançamentos, o que nós podemos esperar? Naturalmente, uma redução do estoque. Entre dezembro de 18 e dezembro de 19, a redução foi de 13,4%, uma redução significativa. Significa que nós reduzimos, arredondando, de 90 mil para 78 mil lotes em estoque nos urbanizadores. É uma redução de 12 mil unidades, é uma redução significativa. Então, qual que é o tamanho do mercado à venda hoje no Brasil? 78 mil lotes. É muita unidade. Para fazer uma comparação com a pesquisa da CEBIC, também produzida pela Brain, de apartamentos, são um pouco menos cidades, são 130 cidades e não 158 cidades, e existem 135, 134 mil apartamentos em estoque. E nós temos 78 mil lotes em estoque. Para poder comparar, então, se nós somarmos os dois, estamos falando de produto novo na prateleira de loteadores e incorporadores, um pouco mais de 200 mil imóveis residenciais disponíveis para venda ao final de 2019. Se nós formos distribuir esse estoque entre aberto e fechado, aproximadamente desde o início da pesquisa, nós temos sempre um pouquinho mais de 30% do mercado em estoque como lote fechado. Se entram menos lotes à venda fechados, significa, portanto, dizer que a velocidade de vendas do lote aberto tem sido muito maior do que a velocidade de vendas do lote fechado. Isso também tem ocorrido na pesquisa que é feita em parceria com a Elo e o Secov São Paulo para 65 municípios do estado de São Paulo, onde a velocidade de vendas do lote aberto tem sido sempre de 30% a 40% superior à velocidade de vendas do loteamento fechado. Porque o loteamento aberto tende a ter uma participação maior de lotes populares e, portanto, é bem mais barato e atende uma quantidade de pessoas, uma demanda potencial maior do que o mercado de lotes fechados, né? Isso é natural. Se nós formos pegar aqueles 78 mil lotes em estoque e aplicarmos a velocidade de vendas atual do mercado sobre eles, em 13 meses, na hipótese de não existir mais lançamento de loteamentos de janeiro de 20 a dezembro de 20, em 13 meses não teríamos mais lote novo à venda, na mão de urbanizadores. Poderiam ter revendas, mas não lote na carteira, novo na carteira dos urbanizadores. Isso é uma redução
em relação aos 15 meses necessários para esgotar o estoque do primeiro trimestre de 2019. Então, nós tivemos uma redução de 2 meses no tempo necessário para acabar com o estoque de lotes no Brasil. E como que está distribuído tanto o lançamento quanto vendas de lotes no Brasil? Pelas diferentes regiões do Brasil. Vejam, em verde está representado a participação por região dos lançamentos e em amarelo a participação das regiões em vendas. Elas são próximas no Nordeste e no Centro-Oeste. Já nas outras regiões a diferença é significativa. Vejam em especial a região Sul, que representou em 2019 apenas 3,9% das unidades lançadas, mas 11,9% das unidades vendidas. Significa, portanto, que o mercado de loteadores estava retraído para lançamentos e consumiu-se muito estoque na região sul do Brasil. Já na região sudeste, aconteceu o inverso. 66,7% das unidades lançadas foram na região sudeste e 58,5% das vendas. A região sudeste lidera de longe tanto o lançamento quanto venda, mas uma diferença de mais de 10% na participação entre lançadas e vendidas. Em pontos percentuais, são 8 pontos percentuais de diferença, mas em termos de percentualmente falando, é um pouco mais de 10%. Então, o Sudeste está sendo responsável mais que proporcionalmente pelo crescimento de lançamentos do que pelo crescimento de vendas de lotes no Brasil ao longo de 2019. Vamos falar de preços? Primeiro vamos falar de preço por metro quadrado de lotes abertos e depois de lotes fechados. O preço médio na linha em amarelo é o preço médio do Brasil ponderado pela quantidade de lotes de cada cidade, é R$ 407. Eu vou falar aqui a mais baixa, Teresina, R$ 132 o metro quadrado, muito próximo também região metropolitana de Teresina, R$ 152, e a de São Luís, R$ 183 o metro quadrado, e os mais altos, em segundo lugar, Florianópolis com R$ 864 e Cuiabá, impressionantes R$ 1.111 de preço médio. É importante nós lembrarmos que cada cidade pode ter uma oferta maior ou menor e isso pode distorcer o dado. E finalmente, o último gráfico, nós vamos falar de loteamento fechado, cujo preço passa de R$ 410 para R$ 564 na média, ao redor de 30% acima da média do aberto. Um destaque importante para as cidades de Joinville e de Curitiba, cujo preço nas duas cidades está acima de R$ 1.200 um metro quadrado. Em Cuiabá, 836, em Florianópolis, 1.045. O mais baixo, de novo, na região de Teresina, agora R$ 226 na região metropolitana e R$ 405 na cidade de Teresina. Espero que esses dados possam contribuir para o seu planejamento em 2020. Claro que nós estamos num momento de coronavírus. Não sabemos ainda como que a economia vai reagir. É evidente que ela vai afetar a parte final do primeiro trimestre e, em especial, o segundo trimestre, porque os meses de abril e maio ainda sofrerão forte impacto e não sabemos o que virá depois. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento para convidar você a participar do nosso próximo webinar. Dia 2 de abril, às 9 horas do horário de Brasília, nós falaremos sobre 2 pesquisas exclusivas feitas com consumidores e empresários do mercado imobiliário sobre os efeitos do coronavírus na decisão de compra e de lançamento e vendas no mercado imobiliário. Curta a nossa página e nos siga. Dessa maneira você receberá as notificações. Toda semana são de 3 a 5 novos vídeos entre dados de mercado e entrevistas com personalidades do mercado imobiliário nacional e internacional. E novamente, para mais informações, acesse o site da Elo e torne-se um associado. Lá você terá acesso aos resultados completos dessa pesquisa realizada pela Brain. Obrigado e até logo!